A MTV marcou a televisão brasileira, o público e a própria marca de origem. Ela revolucionou em várias frentes, primeiro pelo público-alvo, o que eram jovens que consumiam música, e isso era possível por ser uma emissora segmentada em oposto a uma programação que visa atingir o maior alcance de pessoas. Segundo, que a MTV Brasil foi a primeira emissora segmentada a estrear na televisão aberta brasileira, já que era comum as emissoras segmentadas estarem na TV paga estadunidense nos anos 80. Terceiro, o modo de se fazer televisão da MTV era entre aspas, não TV. Inovadora, experimental, personalidade forte e identidade visual marcante, eles também não possuíam laços fortes com o Ibope, o que fez a mesma pagar um preço alto por isso. Nós poderíamos citar outros pontos os quais fazem da MTV Brasil ser pioneira na televisão e música, mas e antes da sua chegada, existia uma, entre aspas, pré-MTV? Existiam videoclipes brasileiros, programas voltados para o público jovem? Se estamos falando de MTV, estamos falando de encontro entre música com a televisão. Essa relação existia no Brasil desde a década de 60, com os festivais de música, os quais começaram na TV Excelsior e TV Record, lançando uma nova geração de artistas e cantores da rádio como a Jovem Guarda, MPB e Tropicália. Se antes já existia uma ligação forte entre gravadoras e rádio, a televisão será uma nova aliada. Nesse mesmo período, as novelas da TV Tupi e TV Globo também funcionavam como vitrines da música, vendendo posteriormente trilhas nacionais e internacionais, e isso era benéfico para ambos, já que a música ajudava a trazer público para a novela e a novela ajudava a alavancar a venda de discos. Mas e aí, e o videoclipe? A partir de que momento ele se encaixa na história da televisão brasileira? Antes de tudo, é necessário entender o que é videoclipe, já que foi um dos carros-chefes da MTV Brasil. Clipe deriva da palavra em inglês clipping, que significa algo como recortar e realizar colagens. Logo, o videoclipe é uma obra audiovisual que possui diversos cortes, os quais, quando unidos a outros recortes, formam uma narrativa a partir da música. Resumindo, o videoclipe é uma peça audiovisual, o qual há uma ligação entre o som, a música e o visual, vídeo. Nesse início, não contam como videoclipe as apresentações ao vivo, como shows e espetáculos de palco. E o mais importante no seu nascimento, ele é um produto para ser veiculado na televisão com o intuito de divulgar, seja um novo álbum, um single, artista ou até mesmo gravadora. Videoclipe é uma obra televisiva. Estabelecida essa ideia, vamos ao que interessa. Existia videoclipe brasileiro antes da chegada da MTV? No ano de 73, nascia o programa Fantástico da TV Globo. A ideia é que ele fosse uma revista eletrônica, ou seja, um programa com vários quadros e temáticas diferentes, reunindo jornalismo e entretenimento em um único lugar. E um desses quadros era reservado para musicais, o qual artistas eram convidados a se apresentarem no estúdio da Globo localizado no Rio de Janeiro. As apresentações poderiam contar com dançarinos, figurino e cenário, montando uma apresentação de palco. A grande virada ocorreu em 74, quando o cenógrafo Ciro Deonero resolveu montar uma apresentação diferente, utilizando a técnica do fundo chroma key que todo mundo conhece hoje, que é aquele pano verde que permite alterar as imagens através de técnicas de efeitos visuais. E essa novidade seria utilizada na canção Gita, composta por Paulo Coelho e interpretada por Raul Seixas. Mas há quem discorde sobre Gita ser o primeiro videoclipe brasileiro e considere a apresentação dirigida por Newton Travesso para América do Sul de Ney Matogrosso. América do Sul se diferencia de Gita por se tratar de um videoclipe gravado em um ambiente externo com efeitos especiais e maior cuidado na edição. E ainda assim, produzido para o Fantástico. Definir quem foi o primeiro é uma discussão minuciosa, mas é inegável que ambos trazem a linguagem que é característica daquilo que conhecemos como videoclipe. É interessante notar que, diferente de países como Estados Unidos e Inglaterra, os quais a produção estava ligada à preocupação das gravadoras promoverem seus artistas na televisão, o videoclipe nasce no Brasil como uma produção televisiva feita pela mesma, onde os interesses da televisão precederam os interesses de uma gravadora. Mas é claro que isso aí não durou por muito tempo. A TV Globo também tinha sua gravadora, a Som Livre, e a partir disso tornou-se comum utilizar seu próprio espaço para divulgar os artistas do elenco ou vender coletâneas dos sucessos que estavam nas novelas. Daí surgem as trilhas, entre aspas, nacionais e internacionais. E para aumentar a sua audiência, também tornou-se importante importar os videoclipes internacionais de artistas mundiais. Apesar disso, o Fantástico não era um programa exclusivo de música, sua preocupação não estava na estética internacional,
internacional, e sim num padrão Globo de qualidade, o qual, como o próprio termo diz, um padrão de qualidade correspondendo à sua programação. Seu foco também não era de renovar a música e o rock, e por fim, seu público-alvo era as massas, e pelo visto não mudou nada até hoje, né? Então, para chegarmos nos programas de televisão que tinham o público segmentado na música, a gente precisa passar antes pela rádio FM. No Brasil, na década de 70, as rádios FM ficaram mais fortes e segmentadas e eram essencialmente musicais, já que a qualidade sonora da FM é superior ao da AM. Nessa época, as rádios FM eram puramente jovens e sem jabás, já que sua preocupação era de que os novos jovens DJs trouxessem novidades nacionais e internacionais, já que o papel das rádios FM eram de trazer novidades. E essa responsabilidade ficava por conta dos disc jockeys, os DJs, que ficavam encarregados por montar a seleção de músicas na rádio, como foram os casos de Maurício Kubrusli, que trouxe a cena independente de São Paulo, artistas internacionais e o rock dos anos 80. Kid Vinil, que ganhou esse apelido a partir do seu primeiro auto-intitulado programa na Rádio Excelsior e foi responsável por trazer o punk paulista, new wave, hardcore e a cena independente internacional. E o Big Boy com o seu bordão Hello Crazy People, que apresentava os programas com uma linguagem informal e descontraída e que também foi responsável por trazer a black music e disco para o Brasil, fora as novidades do universo do rock e também popularizar os Beatles. E quando eu digo popularizar os Beatles, foi um negócio seríssimo. O Big Boy apresentava o Cavern Club na Rádio Mundial, no Rio de Janeiro, o qual só tocava Beatles por 1 hora. Ele também tocou simultaneamente e na íntegra a estreia do lançamento do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. E detalhe, foi no mesmo dia de seu aniversário. E por fim ele chegou a gravar o primeiro bootleg dos Beatles na própria Apple Records. Big Boy também é considerado como o primeiro videojockey, o VJ, já que ele teve um quadro na TV Globo nos anos 70. A grande sacada era que as emissoras de televisões também tinham suas rádios, então era natural que ambos compartilhassem sua programação e criassem programas para passar videoclipes. Se um videoclipe bombasse na TV, os fãs iriam mandar cartas e telefonemas pedindo na rádio. E dentre os programas de videoclipe estavam Clip Clip da TV Globo, que eram apresentados pelos fantoches Mukirana Jones e Edgar Ganta, e contou com uma edição especial em 85 com a entrevista de David Byrne do Talking Heads, feita por Renato Russo do Legião Urbana. Na Rede Manchete tínhamos o FM TV, apresentado por Marco Antônio e Patrícia Pilar. Na TV Gazeta, o Realce, que depois evoluiu para Clip Trip. Na TV Bandeirantes, o Super Special, apresentado por Serginho Café, que além dos videoclipes também possuía entrevistas e sorteios de prêmios. E claro, na TV Cultura, o Som Pop, apresentado pelo Kid Vinil, mais focado em bandas de pop, rock, punk e hardcore. Apesar de atualmente a gente deslumbrar com as produções de Beyoncé e Pablo Vittar, o início do videoclipe se baseia em produções caseiras e de baixo custo, o qual possibilitava que muitas bandas independentes produzissem esse material e divulgassem na TV, sem precisar estar vinculado a uma gravadora, como foram os casos de Peter Gabriel, do Genesis, Talking Heads, A.H., The Cure, Titãs e os Paralamas do Sucesso. A força do videoclipe só chega a partir do momento que artistas mundiais como Madonna e principalmente Thriller de Michael Jackson, lançado em 83, impactam a indústria e impulsiona a mesma a se reerguer, já que a mesma estava em crise desde o final dos anos 70. E movimentos como o punk não vieram para alcançar o comercial e mudar o mercado, mas eles vão ter um papel importante de renovação e mudança na indústria, possibilitando a circulação e acesso alternativo à música. Assim como o próprio significado, o entre aspas alternativo, vem para apresentar tudo aquilo que não era produzido em escala de produção pelas gravadoras e acordos comerciais. Vão ser esses espaços alternativos dentro da programação de rádio e TV que vão possibilitar a circulação do que era alternativo e diverso, e é claro, foi somente possível com curadoria dos DJs e VJs, os quais frequentavam esses lugares como clubes, bailes e shows. E um desses espaços de fervura era a Fábrica do Som. A Fábrica do Som tinha esse nome porque era gravado no Sesc Pompeia, em São Paulo, o qual foi reestruturado pela arquiteta Lina Bobardi e transformado em um espaço cultural, já que antes funcionava como uma fábrica. O programa era de música ao vivo para bandas novas e consagradas e não tinha vínculo com gravadoras. A Fábrica do Som apresentou pela primeira vez na televisão bandas como Traja Rigor, os Paralamas do Sucesso e Titãs. Esse espaço era um dos lugares de circulação de produções independentes com direito à intervenção do público, mostrando suas opiniões e críticas à política da época. A juventude ocupava cada vez mais a televisão. É bom lembrar que estamos falando do contexto dos anos 80, o qual é caracterizado pela transição política da ditadura militar
militar para a democracia. E através da liberdade que era utilizada para fazer o programa, a falta dela também levou ao fim do programa em 84, por conta de conflitos políticos proporcionados pela ditadura, mesmo que em transição. Mas a Fábrica de Som não foi o único programa com esse intuito. Ainda na TV Cultura tivemos o Boca Livre, apresentado por Dada Cirino e Kid Vinil. O programa foi responsável por levar à televisão bandas como Ratos de Porão, Cólera, Garotos Podres e Mercenárias. E passando por 3 emissoras diferentes, TV Gazeta, TV Record e Rede Bandeirantes, o Perdidos na Noite é o mais diferente. Com direção de Osmar Santos e apresentado por Fausto Silva, o Faustão, ambos vinham do mundo dos esportes, mas isso não os impediram ali, né, de trabalhar em outras temáticas. Perdidos na Noite possui raízes no Balancê da Rádio Excelsior, o qual era um programa ligado à política e cultura alternativa. Ele contava com entrevistas de escritores do teatro, músicos e políticos. Perdidos na Noite era feito com baixo orçamento e muita espontaneidade. Na época, muitos criticavam por conta da falta de organização, baixarias, mostrar os bastidores da televisão, ser politicamente incorreto, conter críticas à política e piadas inusitadas. Mas apesar disso, ele é um programa lembrado por estudiosos por trazer o início da metalinguagem da televisão, ou seja, a televisão falando do fazer televisivo desde os bastidores, estruturas, precariedade de produção e zombar do próprio, entre aspas, fazer televisão, incluindo a frase dita por Faustão: "Espelho, espelho meu, existe algum programa pior do que o meu?" Estiveram presentes nomes novos e consagrados como Tim Maia, Legião Urbana, Kid de Abelha, Engenheiros do Havaí, Ira e o Ratos de Porão tendo seu show narrado pelo Faustão. A década de 80 no Brasil foi marcada pela transformação política, tecnológica das mídias e a renovação da música. O jeito de consumir música mudou graças à popularização das rádios FM, a chegada dos toca-fitas que possibilitam gravar as músicas da rádio e da fita cassete para gravar apresentações e videoclipes, mas principalmente através do repertório de DJs e VJs que propunham dar espaço ao independente e dialogar com os jovens. Movimentos alternativos que surgiram na virada de 70 para 80, como o punk, não surgiram para assumir o mainstream e voltar a girar a roda da fortuna das gravadoras que estavam em crise. Eles foram importantes no papel de abrir caminhos para a renovação e novos jeitos de falar e escutar música. Os videoclipes só eram possíveis serem feitos graças ao formato que era enxuto, barato e de fácil distribuição e que depois se popularizou através de artistas mundiais. Há quem diga que isso trouxe uma banalização, mas pelo contrário, isso possibilitou que diversas bandas pudessem ganhar espaço nas programações extensas. Quem nunca conheceu uma banda por conta de uma indicação de videoclipe no YouTube? A existência ou morte da MTV não impediu de bandas surgirem ou terem reconhecimento. Contudo, é inegável a sua importância como impulsionadora na produção de videoclipes nacionais, já que bandas passaram a ter mais preocupação em veicular seu som à imagem e, é claro, no conceito de se falar sobre música de forma pop. E mesmo com a morte e surgimento de outras mídias, DJs, apresentadores e fãs sempre encontrarão novos lugares alternativos para conhecer e falar sobre música. A gente gostaria de agradecer ao Eduardo Vicente, professor associado do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da ECA USP, por ter auxiliado na pesquisa do roteiro, e a todos que de alguma forma nos apoiaram durante esse processo.